Bom, boa tarde pessoal. Para quem ainda não me conhece, sou o Marcelo. Eu sou aluno de mestrado do professor Leonardo Boni. E hoje eu vou apresentar a geração de números aleatórios utilizando laser aleatório e suas aplicações criptográficas. Então, basicamente, eu vou dar uma ideia geral do que a gente está fazendo aqui no grupo. É uma parte do meu mestrado e a gente está coletando os resultados agora. Então, o que a gente vai ver nessa apresentação? Basicamente, eu vou comentar brevemente o que é uma pseudo-aleatoriedade, comparar com a aleatoriedade verdadeira. Eu vou citar duas fontes de aleatoriedade. Vou falar da importância da validação dos seus números, né, para realmente comprovar se eles são aleatórios ou não. E utilizando o Niche Statistical Switch Test, que é basicamente uma biblioteca de dados e de algoritmos que fazem a validação e o teste desses números. Eu vou falar também de como é que a gente fez a geração dos números aleatórios, alguns métodos de geração. Vou falar também das imagens que a gente escolheu para fazer os números, resultados. Vou falar também sobre dois algoritmos aqui, o algoritmo zigue-zague e o algoritmo NP-Shuffle. Vou falar também da calibração necessária para testar se o niche está funcionando e depois a validação dos números gerados. Por fim, o resumo, né, de que foi apresentado, as conclusões, e vou fechar com as perspectivas futuras. Então, basicamente, qual que é a diferença de uma pseudo-aleatoriedade versus uma aleatoriedade verdadeira mesmo? Né? Basicamente, né, tudo que a gente usa hoje em dia precisa de números aleatórios. Só que aí entra uma coisa que é difícil você determinar se algo é realmente, verdadeiramente aleatório. O que a gente faz se a gente não sabe se é algo aleatório? A gente testa ele várias vezes, faz um conjunto amostral de dados e testa usando os algoritmos que a gente tem atualmente para testar eles. Então, basicamente, os números aleatórios usados em computadores, por exemplo, no celular também, eles usam fontes pseudo-aleatórias que chegam cada vez mais a fontes realmente aleatórias. Eles usam um algoritmo, alguma fórmula matemática. Aqui eu exemplifiquei, né, um pseudo-aleatório aqui, onde você dá uma semente fixa, né, você faz isso aqui ao quadrado, você gera um número grandão, mas o output aqui vem da própria semente. Então, você consegue descobrir como é que você gerou esse dado aqui a partir da semente. Então, é determinístico, é pseudo-aleatório. Já um processo realmente aleatório, ele não tem um padrão determinístico como esse daqui. Ele segue uma distribuição de probabilidade de você ter os números sendo gerados. Então, basicamente, é isso aqui, uma ilustração da diferença dos dois sistemas. Então, com um gerador pseudo-aleatório, né, que você encontra aos montes assim, na internet, aquele sorteador-online.com, ele é pseudo-aleatório, então você consegue descobrir qual que é a fonte geradora, qual que é a semente que gerou aqueles números. Que é basicamente isso, você tem a semente que gera seus números, você vai para um algoritmo determinístico, você roda várias vezes assim para gerar e gera vários números pseudo-aleatórios, que se parecem com números aleatórios. Você gera binários aqui, mas esses binários aqui você consegue descobrir qual que é a sequência que foi gerada. Já no algoritmo verdadeiramente aleatório, você tem uma fonte que é caótica, que tem aleatoriedade, então é muito difícil de você descobrir como é que essa semente foi gerada, porque a sua fonte ela é algo da natureza, é algo realmente puramente aleatório. Então, você evita uma determinação, né, um processo determinístico aqui na geração de números aleatórios. E aqui eu coloquei uma imagem que mostra a geração de números aleatórios no chat GPT e no Gemini, que é a linguagem de máquina da Google, né? Então você percebe que eles geram números aleatórios, mas eles têm números preferidos que eles geram. Então, se você rodar aqui várias vezes, por exemplo, o GPT ele gosta de escolher o número 47. Então você vai rodando, você pede para ele, crie uma sequência de números aleatórios. O GPT ele tem o seu próprio algoritmo de software que gera os números aleatórios, só que ele é enviesado, então ele tem uma preferência de gerar esse número 47. Então, se você gera ele tantas vezes, você acaba descobrindo qual que é a próxima vez que ele vai aparecer e acaba perdendo a aleatoriedade. Aqui tem outra linguagem de máquina aqui também que tem um número preferido, né, o 41.
E o Gemini da Google tem mais, né? Tem mais pra cá, no 71. E aí você me pergunta, Marcelo, como é que você gera números aleatórios usando fontes caóticas que tem uma aleatoriedade verdadeira? O pessoal reporta muito utilizando dados atmosféricos. Então eles usam aqui, por exemplo, eles pegam uma fonte de luz, jogam na atmosfera e recebem, né, esse sinal de volta, decodificam eles, né, e geram números aleatórios utilizando esses dados atmosféricos também. Aqui eles usaram nessa distância aqui, esse artigo aqui explica melhor como é que funciona, mas é uma possibilidade, usar dados atmosféricos para gerar números aleatórios. Outra aplicação, né, que eles usam para gerar números aleatórios são geradores quânticos, que usam flutuações, né. Aqui eles estão usando o ruído da luz capturado por um sensor CMOS. Então o pessoal vende isso em larga escala, então você consegue comprar isso daqui e colocar nas suas aplicações. E além de que no nosso computador tem um gerador de números verdadeiramente aleatórios que está acoplado no processador, mas que fica isolado do núcleo. Fica num chip chamado TPM 2.0. Lá você tem um gerador aleatório que usa o ruído elétrico para gerar esses números. Então a gente tem dois exemplos aqui de geração, uma geração quântica, eu estou usando dados atmosféricos, e a gente tem o nosso, né, a nossa geração, que é usando laser aleatório. Então aqui eu coloquei dois exemplos de random laser, né. A gente tem o primeiro aqui, que é uma amostra polimérica, que a gente mesmo fez aqui, que é feita com polímero, com óxido titânico e com rodamina. Aqui tem uma cubeta, né, com metanol, rodamina e óxido titânico. Então você tem os dois exemplos aqui de fontes que geram uma fonte de luz aleatória, caótica, que a gente vai aproveitar desse comportamento para gerar os nossos números. E aí é importante a gente chegar nessa parte aqui, que é da validação, né? Então não importa a gente só gerar os números aleatórios, a gente precisa testar esses números, ver se eles realmente passam no critério aqui do NIST, que é essa biblioteca que eles usam, o pessoal do mundo inteiro usa para testar esses números. É algo que está bem estabelecido, né, nessa área de criptografia. Tem outros meios de você testar, que eu apresentei semana passada no Journal Club, que é o Big Crush e o Crush. Só que eles usam uma quantidade de amostras muito grandes. Aqui a gente não precisa de tantos dados assim, né? Aí tá aqui o Natan perguntando se o meu random laser realmente é aleatório. Eu falo que é sim, é aleatório. Então basicamente os 15 testes que estão no NIST são esses aqui. O primeiro teste é o de frequência em monobit. O outro é a mesma coisa do frequency, mas é usando um bloco. Aí tem o teste, o runs test, o longest, enfim, tem esses 15 testes aqui que eu vou explicar mais ou menos como é que funciona cada um. Então basicamente o primeiro teste, ele verifica, é o teste de frequência, em monobit. Ele verifica se o número 0 e o número 1 tem uma sequência aproximadamente igual. Então ele vê se você tem muitos zeros ou muitos uns. Então ele meio que calcula essa proporção aqui. Basicamente como ele funciona está aqui, ele conta o número de zeros e uns na sua sequência, verifica se eles estão próximos e tem um valor, né, o valor de confiança aqui, o valor P, ele mostra se isso aqui for maior ou igual a 0.01, então é uma sequência aleatória. Ou se isso daqui for um número muito pequeno, ele tem evidências de que não tem aleatoriedade no seu sistema. E aí, basicamente o teste de frequência em bloco é a mesma coisa do outro, só que ele pega blocos fixos, né, de bits e fazem esse cálculo a cada segundo aqui. Então ele interpreta se a cada conjunto de dados de bits você tem a repetição desses números uns ou zeros. É basicamente que ele vai contando aqui, ó, números de uns ou o número de zeros aqui. Então se você tem um negócio muito reto aqui, sim, você tem muitos números uns ou muitos números zeros, que não é aleatório. Esse aqui é o teste de corrida, ele verifica a quantidade de sequências consecutivas de zeros ou uns. Então ele conta, ele varre todo o seu vetor e conta quantos zeros tem repetidos e quantos uns tem repetidos. Ele faz isso na matriz inteira. Ele verifica se está dentro
do parâmetro que ele determina lá para aleatório ou não aleatório. É basicamente assim que ele funciona. Aí o teste 4 ele faz a mesma coisa, só que usando blocos, né? Então ele pega um comprimento fixo e conta, né, nesse bloco assim, pega a sua matriz, divide em vários blocos e conta quantas repetições tem. Basicamente isso aqui que ele faz. Já o teste de série, ele testa essa completude da sequência analisando submatriz de bits. Então ele pega a sua matriz inteira e subdivide em matrizes de 32 por 32 e verifica, né, se essas linhas da matriz são linearmente independentes. Ele faz essa análise aqui. O teste 6 ele faz a transformada discreta de Fourier, então ele analisa se tem padrões periódicos na sua sequência e se ele encontrar padrão ele determina que a sua sequência de dados ela é enviesada e ela não é aleatória. Ele faz essa análise aqui. Aí tem esse teste de Non-Overlapping Multiplate Matching Test, né, que verifica a frequência com que um determinado padrão ocorre numa sequência. Então ele pega, por exemplo, esse padrão de 1, 0 e 1 e vê quantas vezes ele se repete na sua amostra. Por exemplo, ele pega o padrão 1, 0, 0 ou 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ele vai fazendo essa permutação assim e verifica qual que é quantas vezes esse mesmo padrão acontece na sua matriz. Então, se esse padrão seu repete muito, você consegue descobrir como é que a sua fonte foi gerada, e isso não é bom. Esse é o teste 8, ele faz a mesma coisa, só que ele permite essa sobreposição, né? Então ele pega mais do que duas ocorrências desse padrão, por exemplo. Ele pega duas vezes o padrão 101 e conta quantas vezes ele se repete na sua sequência. Basicamente isso que ele faz aqui. Já o teste universal aqui, ele mede, né, a compressibilidade da sequência, ou seja, ele verifica se a sequência pode ser comprimida de forma significativa. Então ele calcula essa compressão com base nas repetições de padrões na sua matriz. Então se essa sequência for compressível, a sua fonte geradora não é aleatória. Aqui tem esse teste de complexidade linear também, ele calcula qual é a menor quantidade de operações necessárias para descrever essa sequência. E ele usa esse algoritmo aqui de Bergkamp-Massey, que encontra o menor polinômio que gera a sequência. E aí, quanto mais complexo for esse algoritmo aqui, né? Quanto mais complexo for essa sequência, mais aleatória ela é. Ou seja, se ele descobre como é que você gerou rápido, né, de forma rápida, a sua sequência ela é determinística, ela tem um grau de pseudo-aleatoriedade. Aqui tem o teste de entropia, né, que ele calcula a entropia do seu sistema usando o random walk. Ele mostra o random walk onde zeros e uns indicam esses, né, você tem um passo para cima, que é 1, passo para baixo, que é 0, e ele vai medindo o quão aleatório é, calculando a entropia do seu sistema. Então, quanto menor a entropia, né, se a sequência vista em alguns estados são mais ou menos frequentes do que o esperado, pode não ser aleatório. Esse teste aqui, o teste 12, ele faz excursões aleatórias variadas, né? Ele faz a mesma coisa que o anterior, só que um conjunto mais específico de dados. Ele pega mais blocos e calcula esse andar aleatório na sua sequência. Aí o teste 13 ele faz a frequência cumulativa, né? Ele verifica se a soma cumulativa de zeros e uns ao longo da sua sequência se comporta de forma aleatória. Então ele calcula e compara com a sua expectativa e vê o desvio, né, de como essa soma se acumula no tempo. Aí tem também o teste de entropia aproximada, que é basicamente o teste de entropia, só que ele faz um chute mais preciso assim, para calcular a entropia da sua sequência. Tem o teste de autocorrelação também, que calcula, né, se os seus blocos da sua matriz eles são correlacionados uns com os outros, né? Então ele vê quantas combinações de 0 zeros tem, por exemplo, 0 e 1, 1 0 e 1 tem na sua matriz, né? Então, quanto mais alto tem essa correlação, menor a aleatoriedade da sua sequência.
E basicamente esses são os testes, né? Eu passei bem correndo aqui porque, como que eu posso dizer? São testes que a gente usa, mas que... Peraí que eu me perdi. Enfim, todos esses testes aqui, eles têm um funcionamento mais complexo do que esse. Então assim, aqui eu coloquei só uma ideia de como é que eles funcionam, mas eu não criei cada um desses testes aqui, eles são disponibilizados. A gente consegue importar esses testes da biblioteca do NIST no GitHub, então você importa cada uma dessas funções lá, cada função está definida direitinho, e você utiliza os seus dados nessa biblioteca. Então isso daqui não foi eu que criei, só deixando claro aqui. E aí eu vou mostrar o sistema experimental que a gente usa, né? Basicamente o mesmo sistema que a gente usa para detecção e caracterização dos materiais que a gente estuda em nanolaser. A gente tem um laser pulsado aqui em uma taxa de repetição de 20 Hz, um pulso de 7 nanosegundos, que opera em 532 nanômetros, passa por polarizadores que a gente controla a intensidade que chega na amostra, beam splitter para pegar a referência da potência que a gente está medindo, filtros, né, para diminuir a intensidade, passa por espelhos, a gente focaliza com uma lente esférica ou uma lente cilíndrica, chega na amostra, a gente confere se está tendo o random laser e a gente coleta nessa parte aqui, que eu vou dar um zoom na próxima apresentação aqui. Então, é aqui que acontece a aquisição das nossas imagens. Então, primeiro a gente confirma que tem random laser, né, então a gente vê a nossa amostra saindo do regime de fluorescência, do regime de emissão espontânea e indo para o regime de emissão estimulado. Confirmando o random laser, a gente começa a aquisição, né? Então aqui a gente tem a amostra. No caso eu usei aquelas amostras de nanocelulose bacteriana que eu apresentei no outro seminário. Elas aguentam muita energia, então a gente consegue manter elas na mesma posição e adquirir várias imagens. Aqui tem um eixo de rotação, que é só para movimentar a amostra. A gente passa por duas lentes colimadoras e tem dois beam splitters aqui que separam o feixe. A primeira separação vai no espectrômetro para a gente confirmar realmente se tem o random laser. E o feixe que passa, ele passa por um segundo beam splitter que é descartado aqui e passa só o restante, que é mais ou menos 8% de luz que chega na nossa câmera. A gente coloca outro filtro de 532, que é para eliminar o laser de bombeio, qualquer espalhamento, qualquer reflexão que tem aqui dentro. E aí a gente usa duas câmeras, a gente está usando uma câmera da Tor Labs e uma webcam da Logitech para adquirir as nossas imagens. Então basicamente a gente está usando essa configuração aqui, então a gente não usa a taxa de repetição total do laser, a gente está usando em 5 Hz, mais ou menos uns 200 mW que chega na amostra, e o tempo o pulso do laser continua o mesmo, 7 nanosegundos. E aí com a câmera a gente modifica alguns parâmetros dela, a gente coloca o tempo de exposição em 200 milissegundos, que está mais ou menos triggerado com o laser. Ela começa a capturar em 5 frames por segundo na configuração padrão. Então a gente deixa o alto ganho, o brilho, o contraste, tudo padrão da câmera, não deixa nada automático e captura as nossas imagens. Então, e a webcam a gente deixa a mesma forma, né, só que a gente não consegue 200 milissegundos na webcam, a gente consegue no máximo, quer dizer, a gente só consegue 250 milissegundos e a gente não consegue diminuir ou aumentar a taxa de aquisição da câmera em frames por segundo. Então a gente deixa o padrão de fábrica. Aqui faltou a quantidade o tamanho das imagens, mas eu comento com vocês mais para frente. E aí você me pergunta que tipo de imagem você captura, né, com o seu random laser. Então, aqui tem alguns exemplos de imagens que a gente estava testando e a gente viu que não gerava números aleatórios. Então, a primeira aqui a gente vê muita saturação, inclusive essa daqui também. Você vê um padrão que meio que todos os pixels aqui ficam da mesma forma. Então, não tem mudança entre cada pixel, parece que eles têm o mesmo valor. Então, isso não é bom para gerar os números aleatórios. Aí alguns casos aqui fica distorcido, alguns têm padrão de interferência, difração. Por exemplo, esse daqui carregou muita difração. Aí a gente testou, chegamos no resultado melhor, né, que foi com a câmera da Tor Labs, usando menos filtros para evitar a difração e interferência dos elementos ópticos. E a gente conseguiu uma imagem mais uniforme, mas que carregava a variação de cada pixel. Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de pixels variando para gerar os nossos números aleatórios. E foi isso que a gente fez. A gente achou uma imagem boa,
a gente corta uma região dela. Eu cortei essa região aqui porque aqui no meio tem essa bolinha aqui que é uma sujeirinha que tem no sensor e não dá para tirar. E ele interfere na geração dos números. E aí a gente corta uma região que é mais ou menos uniforme, que não tem nenhum problema desse tipo. E analisa essa matriz cortada aqui, que é os nossos bits. Então aqui eu tenho uma matriz 500 por 500 de bits. Então cada pixel aqui varia de 0 a 255 bits. É isso que a gente mede. Então basicamente é isso que a gente usa para gerar os nossos números aleatórios. Então aqui eu já estou mostrando como é que o nosso algoritmo funciona. Então a gente pega uma linha, analisa qual que é a flutuação que ela tem nessa linha. Então isso daqui é uma linha de pixels. Essa daqui são 3 linhas, é a linha do meio, a linha de cima e a linha de baixo. Então eu comparo essas 3 para ver se elas são iguais. Se elas forem iguais, eu descarto essa amostra. Se elas não forem iguais, é bom, é aleatório, eu continuo para a próxima etapa do código. Eu faço uma subtração a partir de um ajuste que a gente tem aqui, e aí eu deixo a minha sequência mais flat, mais uniforme aqui, e aqui embaixo eu tenho os números binarizados já. Aqui funciona a mesma coisa, que eu tenho 3 linhas, e aqui embaixo tem todos os números da linha de cima, da linha de baixo e da linha do meio para comparar. Então, a gente usou a nanocelulose bacteriana dopada com rodamina e a câmera da Thorlabs para fazer essas medidas aqui. Então, o que a gente vê é mais ou menos isso daqui. Aqui está varrendo todas as linhas da minha matriz, né, daquela minha matriz 500 por 500. Então, cada linha dela tem uma flutuação, um ruído dessa característica aqui. E aí a gente aproveita esse ruído para gerar os nossos números aleatórios, né? Aqui é a mesma coisa, só que com as 3 linhas, a linha de cima, a linha de baixo e a linha do meio. E eu sempre faço essa comparação para ver se eu não estou pegando regiões iguais ou regiões que têm um valor mais determinado. E aí quando eu faço a binarização de todas as linhas daquela matriz gigante, eu vejo o quão valor de pixel varia, né, em todas elas e faço a binarização. Então aqui tem todas as linhas e aqui todos os números binários gerados. Aí comparando com a outra câmera da Logitech, a gente não consegue perceber tanta flutuação, né, tanta variação nos nossos pixels, né? E isso se deve ao fato de que a CCD da Thorlabs é uma CCD muito maior e o tamanho de cada pixel dela é menor do que o da câmera da webcam Logitech. Então parece que com a Logitech ela não é tão sensível para pegar essas flutuações aqui. E aí a gente faz a mesma coisa aqui e é isso. Tem esse gráfico aqui que mostra todas as linhas e a binarização de todos os números gerados aqui. E aí o que a gente vê, né, nas nossas medidas são esse tipo de imagem aqui, né? Então eu tenho as duas matrizes geradas aqui, né, as duas matrizes aqui, e eu tenho as transpostas delas. Então aqui eu tenho a matriz gerada de uma forma e aqui eu tenho a forma inversa. Então eu gero os números de uma forma, inverto como é que foi a geração e vejo se muda ou não. E aqui é só a transposta dessas matrizes aqui. E aí uma coisa que a gente repara é que essas medidas aqui, elas carregam o perfil do laser de bombeio. Então, se um dia vocês forem lá no segundo, vocês vão ver que o laser ele tem esse perfil aqui. Nada gaussiano, totalmente aleatório. Então cada pulso desse laser ele produz um padrão diferente. Então cada amostra que a gente tem um padrão que carrega o feixe do laser de bombeio diferente, o que contribui para a aleatoriedade da nossa geração. Aí essas imagens foram usadas, foram feitas, né, capturadas com a câmera da Logitech, né, a CCD, e aqui é com a câmera da Thorlabs. Então a gente conseguiu pegar mais variação, mas ainda assim tem um pouquinho de difração aqui, mas aí a gente consegue ver que tem mais uniformidade nas matrizes, né? E aí para fazer os ajustes das gaussianas a gente gasta mais ou menos aqui umas 47 iterações por segundo. Aqui eu já estou falando da performance do nosso algoritmo de geração. E para gerar as linhas binárias, o nosso código consegue fazer 28 mil iterações por segundo, o que é muito bom, bem rápido. Então você consegue gerar, por exemplo, 1 milhão de bits em questão de segundos aqui.
6 segundos, 3 segundos, com esse algoritmo aqui. Aqui deu 16 segundos para gerar essa matriz inteira aqui, de 600 por 600. Então aqui, aí a gente, além de fazer esse método de binarização, varrendo cada linha da nossa matriz, varrendo de uma forma, invertendo, eu criei também esse método que é fazer a binarização por quadrantes. Então eu pego a minha matriz inteira aqui e divido em quadrantes 64 por 64. E aí eu faço a binarização usando a média dos pixels de cada quadrante aqui. Ela vai rodando, só que demora muito mais, que eu tenho menos iterações por segundo, então a minha taxa de iteração cai bastante aqui e eu demoro muito mais para gerar essa matriz aqui. Aí eu pensei assim, se eu fiz para 64 eu consigo fazer para 16 também. Aí esse lado aqui, ele faz a binarização por quadrantes de 16 por 16, que aumenta um pouquinho a taxa de processamento, mas demora muito mais tempo para fazer, porque o algoritmo ele faz muito mais iterações e percorre um caminho muito maior para gerar, além do que o ajuste das gaussianas também demora mais. E aí a gente testou também outros algoritmos para fazer a geração de números aleatórios. O primeiro que eu mostro para vocês é o método zigue-zague, que é basicamente isso daqui, você pegar a sua matriz, o método zigue-zague é uma técnica comum para percorrer uma matriz em um padrão alternado, e eles usam muito isso daqui para comprimir imagens e arquivos. Então, acho que todo mundo aqui já usou o WinRAR, né? Para comprimir dados e exportar dados. Então, uma das formas de comprimir os dados é usando o método zigue-zague aqui. Então, o que ele faz isso? Ele pega o primeiro elemento, joga para cá, joga na diagonal de baixo, percorre de baixo, vai subindo. Então, ele vai fazendo esse movimento de zigue-zague aqui. Aqui está mais ou menos um exemplo de como é que ele funciona aqui, né? Eu não vou estar entrando em muitos detalhes, mas perceba que eu tenho a matriz original aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí a matriz, o reembaralhamento da sua matriz no algoritmo de zigue-zague gera esse padrão aqui, ó, 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, 8, 9, diferente da sua matriz original. Então, aquilo que eu falei, né? Os elementos se alternam entre as direções da diagonal para baixo para cima, até alcançar o último elemento. Então é isso que o algoritmo faz, ele pega o primeiro elemento aqui da minha matriz, né, o primeiro bit, joga para baixo, vai no de baixo, joga para cima e vai fazendo esse zigue-zague. O outro algoritmo que a gente utilizou foi o NumPy Shuffle, que é basicamente o embaralhamento, né? Todo mundo já pegou um baralho e embaralhou ele, sabe que você tem várias formas de você alternar suas cartas, e é mais ou menos isso que o NumPy Shuffle faz. Então ele baralha a sua matriz, então ele pega, por exemplo, um array e embaralha ele. Então eu tenho um array original aqui de 0 até 9, cada vez que eu rodar aqui ele vai gerar um array embaralhado diferente. Só que a desvantagem de você usar o NumPy Shuffle é que se você usa ele desse jeito aqui, ele tem uma semente que está dentro da biblioteca NumPy, então se você descobre a semente utilizada para gerar o seu array embaralhado, você descobre a sequência e aí não fica mais aleatório. Aí a gente vai comparar o algoritmo que a gente fez, o algoritmo zigue-zague e o algoritmo NumPy Shuffle. Então essas aqui são as matrizes que a gente gera nesses dois algoritmos, né? A matriz zigue-zague, ela demora 3 segundos para gerar, é bem rapidinho. A matriz embaralhada também demora menos e é basicamente a gente pegar a nossa matriz original, né, aquela que eu mostrei cortada lá, e aplicar diretamente esse método aqui. E aí beleza, aí pra gente testar os nossos números, né, a gente precisa de um programa, né, aí, que nem aquele que eu falei, né, a gente vai utilizar o NIST, a biblioteca do Statistical Test Suite para testar os nossos números, e aí o que eu fiz aqui? Eu calibrei o meu programa para ver se ele está funcionando então. Aí eu peguei uma fonte realmente aleatória, que é a expansão de pi, que eles fornecem para você. Então, se você for lá no GitHub, ele te fornece os dados para você gerar. Então ele gera uma matriz da expansão de pi e de Euler, e você joga aqui e você percebe que ele passa em todos os testes. Eu vou explicar para vocês o que é passar em todos os testes e quais os critérios que precisa ser feito. Então basicamente eu calibrei o programa com pi e ele passou em todos. Então eu vi, está funcionando, então eu posso testar os meus dados. E aí eu importo, né, todas as funções aqui do NIST
e testem cada um daqueles 15 testes que eu mostrei para vocês. E aí, para analisar os testes que a gente realiza, né, a gente precisa ter uma noção de qual que a proporção das sequências passam no teste. Como é que a gente faz isso? A gente pega lá, eu faço uma medida, eu coleto 100 imagens. Dessas 100 imagens, eu tenho 100 matrizes de 1900 por 1080 pixels. Então, sei lá, eu tenho 1 bilhão de bits, assim. Se eu tentar testar esses 1 bilhão de bits no gerador, nesse programa aqui, vai dar pau, infelizmente. Porque ele não dá conta de fazer um cálculo tão grande assim. Então, qual que é a recomendação do próprio NIST no documento deles? Você pega a sua fonte de dados e divide os seus 1 bilhão de bits em 1000 matrizes de 1000 bits cada uma. Então, você reduz a quantidade de números para que o processo de testagem seja mais eficiente. E aí eu pego, por exemplo, 1000 sequências binárias, então eu tenho um valor, essa é a continha que você calcula o intervalo de confiança, em que M é o número de sequências, alfa é o número de significância, e aí, por exemplo, se você tiver 996 sequências binárias tiverem valor de confiança maior ou igual a esse daqui, então a proporção é o número de sequências dividido pela proporção das que foram testadas. Então, vira mais ou menos esse aqui o intervalo de confiança. Então ele calcula usando uma distribuição normal e usa uma aproximação de distribuição binomial. Então é isso que ele faz. Então a gente faz vários testes com várias matrizes. Então, quanto mais você testa, melhor fica a acurácia dos seus números que você gera, mais qualidade tem. Então a gente tenta manter nessa faixa aqui, que é a proporção do intervalo de confiança aceitável e ótimo para comprovar que o seu número é aleatório ou não. E tem também a distribuição uniforme do coeficiente de confiança, que é dado pelo Q2 aqui. Então ele calcula se o seu intervalo de confiança for muito menor do que esse daqui, você pode dizer que a sua sequência gerada é aleatória. E aí aqui no histograma, no histograma aqui a gente tem os valores dos intervalos de confiança e a frequência, né, de contagem das matrizes que a gente gerou. Então o que a gente espera para uma matriz aleatória é que seja um histograma desse tipo aqui, mais ou menos distribuído. Se você tem histogramas muito desconexos um do outro, a sua sequência não é aleatória. Ela tem um processo determinístico por trás dela e você consegue descobrir a sequência de como ela foi gerada. Eu vou falar disso aqui mais pra frente. E é isso. Aí a gente chega na parte de resultados. Então a gente fez a validação dos testes, né? A gente fez os 15 testes aqui. Fizemos a recomendação do NIST, que é usar 1000 matrizes binárias de 1000 bits cada uma. E aqui é usando um algoritmo atual. Então você percebe que aqui a proporção, no eixo Y a proporção de aprovação e aqui todos os testes. Então das 1000 matrizes, eu tenho uma taxa de aprovação boa, mas você vai perguntar, mas por que aqui não tem nada? Eu encontrei um problema na hora de utilizar, de testar essas 1000 matrizes, onde esses testes aqui estão dando not a number ou está dando -1. Esse teste aqui, que é o Universal Statistical Test, tem uma parte lá do código que ele está dando uma divisão por zero. Eu não sei porquê, preciso investigar isso. E aí a gente não consegue determinar se as nossas matrizes passaram nesses testes aqui. Mas nos outros testes, elas passam. Então essa aqui é com o algoritmo atual. Com o mesmo algoritmo, só que binarizado de forma inversa. Então ele passa, a gente tem uma taxa de aprovação de cerca de 90%, vai 80 a 90%. Aqui já começam os problemas. Aqui, quando a gente tenta fazer a binarização por quadrantes, a taxa de aprovação dos testes cai. Ou seja, aquilo que a gente estava fazendo de binarizar por quadrantes está enviesando a nossa matriz e está gerando um padrão nos números. Isso é ruim. Então, isso é ruim para a geração de números aleatórios, mas pode ser utilizado para números pseudo-aleatórios também. Então, com 64 ele não passa em alguns testes que antes passavam, e a taxa das matrizes que passam diminui também. Então,
eu tenho menos matrizes que passaram nesse teste usando o algoritmo de binarização em quadrantes. E com 16, por 16 também, a gente aumenta um pouquinho o sucesso de aprovação em alguns testes, mas ainda assim não fica bom. E aí, comparado com o algoritmo zigue-zague, já melhora um pouco. A gente tem mais aprovação, mais matrizes que foram geradas que passaram em mais testes. Mas ainda assim continua aqueles problemas que eu falei. E aí, usando no PyShuffle, foi acho que o melhor resultado que a gente teve, que quase teve uma taxa de aprovação de todas as matrizes que a gente gerou, passaram no teste. O problema está mais ou menos nesses testes que estão tendo essa divisão por zero, estão exibindo um valor de not a number. Porque o que é isso? Eu vou testar aí todas as matrizes e eu vou pegar o valor de confiança de cada uma delas. Então, se o valor de confiança delas for muito grande ou muito pequeno, se for um número muito pequeno, ela não é aleatória. Então, ela precisa estar naquele intervalo de confiança que eu falei para vocês, de 0,01, que é o ideal para ter uma distribuição e ter os números aleatórios. Então, com o PyShuffle foi, acho que, o melhor resultado que a gente teve. Só que aí, fazendo o zigue-zague usando quadrantes, também a gente percebe que cai a taxa de aprovação dos testes. Isso inclui também o algoritmo, o quadrante 16 também, que diminui muito a aprovação dos testes. Então, eu tenho menos matrizes sendo aprovadas. Usando no PyShuffle, então no PyShuffle era o melhor até agora, só que usando esse quadrante 64, ele também deixa de ser aprovado em alguns testes. Em quadrante 16 também segue a mesma coisa. Então basicamente é isso, né, que a gente fez, né? Aqui tem um resumo e uma conclusão de que basicamente foi proposto e evidenciado a geração dos números aleatórios, né, usando o laser aleatório incoerente, e as nossas matrizes passaram em 11 testes de 15 testes. Então eu acredito que para uma primeira abordagem é um valor ok. A gente precisa agora correr atrás do por que não foi aprovado naqueles outros testes, e investigar se realmente a nossa geração ela tem algum problema no algoritmo de leitura ou no algoritmo de geração mesmo. E a gente conseguiu gerar 1 GB de números aleatórios, então no pós-processamento, usando... Então, assim, uma medida que a gente faz, um dia de laboratório, a gente consegue gerar 1 GB de números aleatórios. Basicamente isso daqui. A gente tem, no pós-processamento, né, depois que a gente pega essas imagens, a gente já está gerando uma taxa ok de números. O nosso algoritmo atual se mostrou bem robusto, passou em boa parte dos testes. Só que aquilo que eu falei, né, tem algumas inconsistências nesses testes aqui, que é o Universal Statistic Test, o Overlapping Template no Random Exclusion e no Binary Rank Test, que podem estar relacionados ao tamanho da matriz ou também o programa que está dentro dos dados. Então eu acredito que o problema esteja aqui, na parte de você pegar os dados e testar eles. Está tendo algum conflito lá de bibliotecas. O algoritmo no PyShuffle apresenta um bom resultado, ele acrescenta mais aleatoriedade na geração, uma vez que se você tem uma semente aleatória e você usa no PyShuffle, é quase impossível de você descobrir qual que é a semente que você gerou os seus dados. A binarização por quadrantes 64 e 16 não se mostrou tão eficiente, então é algo que eu não vou fazer mais, né? Porque colocou um padrão na geração que a gente tem, e isso não é bom para aplicação aleatória. Né? Talvez seja possível utilizar esses dados para geração pseudo-aleatória. E é possível extrair mais números, porque a gente tem 9 combinações possíveis para serem feitas no nosso atual algoritmo. Então a gente consegue fazer binarização de 9 formas possíveis e aumentar muito mais essa taxa de geração de números aleatórios aqui no pós-processamento. Ainda não é possível estipular, né, ou gerar os números em tempo real, que é algo que eu quero fazer mais para frente. E aí, de perspectivas futuras assim, para esse trabalho, eu quero calcular a distribuição uniforme do coeficiente de confiança para cada uma das matrizes, para ver se realmente, para ver a robustez, né, de como a gente está gerando esses dados. Isso aqui é importante para validação também. E principalmente solucionar e investigar o valor do coeficiente de confiança P nos testes, né? Principalmente nesses daqui que deram um problema. Entender por que está dando not a number e por que está dando zero em algum deles, porque isso faz com que a gente reprove naqueles testes. Então, aí o ideal seria se a gente aprovasse em todos.
Também gerar números aleatórios em tempo real, aprimorar o processo de geração, aprimorar e automatizar o sistema de validação, teste, armazenamento de dados e debug, né? Entender por que alguns testes não funcionam, então é uma parte mais computacional de aprimorar o que já foi feito. E também utilizar outras formas de testar a qualidade de geração de números aleatórios, então não ficar só restrito à biblioteca do NIST para gerar os números aleatórios, para testar os números aleatórios, né? Então encontrar outras formas de testar isso. E basicamente isso aqui, os agradecimentos. Eu agradeço ao professor Leonardo Boni, professor Gustavo, foi aluno aqui do grupo, está ajudando bastante a gente nessa parte de computacional, de como é que gera os números aleatórios, porque o professor Gustavo também trabalhou com isso. Agradecer os demais professores, o professor Kleber, Lino, André Tec, Daniel, todo mundo aqui do grupo. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.